A empresa X tem um beta de 0,8, enquanto a empresa Y possui um retorno esperado de 15%. Taxa de livre de risco é 6%, né? E o retorno do mercado, 12%. O retorno esperado da empresa X e o beta da empresa Y serão, respectivamente. Então, quando a gente vê aqui uma série de informações como essa, o que é importante a gente fazer? A gente tentar organizar essas informações. Uma das maneiras é fazer com gráfico, outra é fazer com tabela, isso daí. Então, olha, quais são as informações que a gente tem? Retorno, né? Retorno aqui. A gente tem o beta também, tá certo? No que diz respeito às empresas, que são empresa X e empresa Y, tá certo? Então, empresa Y, empresa X. Então, empresa X, empresa Y. Vamos organizar isso aqui bonitinho. Ele está dizendo o seguinte, que a empresa X tem um beta de 0,8. Empresa X tem um beta lá de 0,8. Okay? Empresa Y, um retorno esperado, né, de 15%. Taxa livre de risco, o RF, então, é igual a 6%. E o retorno do mercado, 12%. Legal? Muito bom. O retorno esperado da empresa X e o beta da empresa Y serão respectivamente. Então, a gente tem que calcular essas duas coisas aqui, né? Eu estou vendo o seguinte, acho que faltou uma figura aqui, né? Porque na parte prática aqui, o que a gente tinha é que as duas deveriam estar dentro da Security Market Line, né? Muito bom. Então, deixa eu colocar isso aqui num gráfico. Vamos colocar aqui bonitinho, beta, e aqui o retorno, tá certo? Então, olha só, beta de 0,8, beta de 0,8, e aí a gente tem aqui um beta de 1. Então, olha só, sempre que a gente está falando de beta igual a 1, gente, a gente tem que lembrar que esse beta igual a 1, ele é o do retorno do mercado. Por quê? Porque o mercado tem beta igual a 1. Então, isso aqui vai ser o retorno do mercado, né? E o retorno do mercado é 12%. 12%. Então, 1 batendo aqui no 12%. Tá certo? Muito bom. E aí, a gente tem que essa empresa Y, fazer a X primeiro, né? Segunda ordem. A empresa X tem um beta de 0,8, então tá aqui. Se ela tem um beta de 0,8, o que que vai acontecer? Ela vai ter um retorno esperado, né? O retorno de X, ele vai ser menor, tá certo? Ele vai ser menor do que o retorno de mercado. Por quê? Porque o beta é menor. Beleza? E a taxa livre de risco? A taxa livre de risco, ela é 6%. Onde é que isso está? Isso está aqui, o RF está sempre aqui. Por quê? Porque o beta é igual a zero aqui. Então, esse RF, ele vai ser de 6%. Beleza? Então, o que que a gente já consegue fazer aqui, basicamente? Calcular qual é o retorno de X. Por quê? Porque a gente tem o beta, tem o RF, tem o RM, bora calcular, então, o retorno esperado para essa ação, que é a ação X. Fechado? Então, vamos lá. Lembra que você acaba pegando, né, decorando qual que é a fórmula. Mas se você não decorou também, isso vai estar disponível lá na prova para você. Então, olha só. A fórmula do CAPM é o seguinte, é o retorno esperado, é a taxa livre de risco mais beta RM menos RF, tá certo? Qual que é a taxa livre de risco? 6%. Qual que é o beta? Beta vai ser 0,8. Qual que é o prêmio de mercado? 12 menos o 6, então vai ser 6%. Legal? Então, o que que a gente faz aqui? 0,8 vezes 6 vai dar 4,8.
mais 6, a gente chega em 10,8%. Então, o retorno esperado aqui vai ser 10,8%, que era a primeira pergunta, né? Respectivamente, o retorno esperado de x e o beta de y. Então, a gente sabe que vai ser 10,8. Então, essa aqui não poderia ser, essa aqui não poderia ser. A gente só precisa descobrir agora qual é o beta da empresa Y, né? E como é que a gente vai descobrir qual é o beta da empresa Y? Deixa eu ganhar espaço aqui, gente. Vou apagar esse gráfico aqui. E olha só tirar aqui o WhatsApp, senão vai ficar me atrapalhando. Então, veja só, a gente tem, de acordo com a fórmula que vai estar disponível para você lá na prova, RF mais beta, RM menos RF, certo? Muito bom. O retorno, a gente já sabe, retorno esperado é 15%, ok? Taxa livre de risco é dada, 6%. 6%. O beta é o que eu quero achar, e eu sei que o prêmio de mercado é 12 menos 6, que também então é 6%. Tá certo? O que eu vou achar então? Eu vou achar qual é o valor desse beta. Legal, então vamos lá. Se eu passar o beta para cá, vai ficar beta vezes 6% é igual a 15% menos 6%. Tá certo? Muito bom. Então, isso aqui vai dar que o beta é igual a 15 menos 6, vai dar 9%. Então, é 9% dividido por 6%. 9 dividido por 6 vai dar 1,5. Então, esse beta tem valor igual a 1,5. Então, a gente sabe que esse beta é 1,5. A pergunta era o retorno de x e o beta de y, 10,8 e 1,5, portanto, 10,8 e 1,5, alternativa A.